Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Há 3 anos atrás, irmãos, realmente, lembrando aqui, assim, a gente fica até emocionado, né? Fica assim, até mais sensível, né? Porque é verdade, né? A gente vai lembrando de como aconteceram as coisas, como é que foi tremendo. Aí você pergunta assim, poxa, pastor, mas sabe que daqui 3 anos, daqui 10 anos, sabe que a igreja vai ter muita gente, sabe que vai ter... Eu não sei, irmão, se vai ter muita gente, mas eu espero que no mínimo estejam aqui, ou estejamos caminhando juntos, aqueles que o Senhor já nos deu, amém? Mais do que estar junto, que estejam melhores do que já são, porque o objetivo de Deus para a igreja é que sejamos aperfeiçoados, amém? E eu me alegro muito, porque cada um dos que o Senhor nos deu, no decorrer desses 3 anos, tem sido aperfeiçoado de várias maneiras, né? Desde a sua vida particular, casando, às vezes com oportunidades, estudando e tal, mas também no caráter, no comportamento. Isso é igreja, amém? Então, há aperfeiçoamento. Se vier o crescimento junto com isso, vai ser maravilhoso. Mas para que venha o crescimento, nós precisamos de pessoas de caráter transformado, tratados, com o coração voltado para o Senhor, amém? Então precisamos de vocês. Jesus, ele ministrou a centenas e milhares de pessoas, mas foram 12 que ele investiu intensamente, e esses 12 multiplicaram, né? Pedro, só numa pregação dele, ele trouxe para a presença de Deus talvez mais do que Jesus fez em uma semana. Embora a Bíblia fale que os feitos de Jesus, se fossem escritos em livros, não haveria papel para que pudesse ser registrado. Então não dá para comparar com as obras de Jesus. Mas Pedro, discípulo, ele fez algo tremendo, porque ele aprendeu, cresceu, evoluiu, e todos os discípulos, e assim tem sido conosco também, amém? E nós vamos nos alegrar com esses 3 anos. E eu queria, junto com isso, trazer uma palavra que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, apenas o versículo 7, 8 e 9. E isso trouxe mais tranquilidade para mim comentar a respeito desse texto, porque os louvores, aquilo que foi ministrado aqui no louvor, trouxe exatamente essa essência que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com a gente hoje. Nós vamos ler são 3 versículos que estão dentro de um texto, dentro de um contexto, que Paulo vem tratando com a igreja, mas eu quero ser específico aqui nesses 3 versículos, e que o Senhor, Ele nos presenteie nessa noite, amém? Diz assim, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amém? Você se identifica com essa palavra? Você se identifica com isso? Você já, por algum momento na sua vida, mesmo depois de ter iniciado sua caminhada com Cristo, você já foi pressionado? Talvez você está sendo pressionado agora por alguma situação. Talvez você está vivendo agora a pressão da família, a pressão da sociedade em relação àquilo que esperam da gente, ou que eles determinaram que é o melhor para a gente. Talvez você está sofrendo uma pressão profissional, mas diz aqui a palavra, Paulo fala, fomos pressionados, mas não desanimados. Será que você já ficou perplexo com alguma coisa? Será que você já ficou sem reação diante de um imprevisto, diante de algo que surgiu e você não esperava, mas não ficou desesperado? Será que você já foi perseguido em algum momento? Perseguido por pessoas, perseguido pelo mundo espiritual, mas tenha certeza, nunca desamparado, amém?
Será que você também se sentiu, por exemplo, abatido, semblante abatido, cansado, desanimado? Então, essa noite o Senhor ele quer ministrar algo no nosso coração. E o que Paulo fala que é interessante, que ele fala assim, o primeiro texto: mas temos esse tesouro em vasos de barro. Temos um tesouro. E nesses 3 anos de igreja, para nós, para a Multiforme, você tem um histórico, né, além da Multiforme, né, uma história linda com o Senhor também, né? E hoje, se a gente fosse comemorar o aniversário, a gente vai ter um bolo no final aqui do culto, mas o presente, amados, quem concede é Deus, amém? Deus é que nos presenteia nessa noite. E numa época onde se espera muita força, muita agilidade, muita convicção de nós, Paulo ele traz uma palavra de reconhecimento que às vezes as coisas dão ruim, às vezes as coisas não caminham como a gente espera, e a gente reconhece isso, reconhecer a nossa fragilidade, a ponto de dizer que nós somos como vasos, e somos vasos. Quando a gente fala que é vaso, hoje talvez o vaso para nós tenha uma interpretação diferente, talvez é um vaso de plástico, talvez é um vaso de banheiro, né? Mas a gente sabe que esse contexto do vaso de barro, aquele vaso feito pelo oleiro. E o legal, porque nós somos criados por Deus, amém? E o vaso feito pelo oleiro, ele é feito manualmente. E esse vaso feito manualmente, por mais que seja produzido em série, nenhum vaso é igual ao outro, ou é? Por mais que ele use a mesma técnica, use o mesmo tipo de barro, use na mesma máquina, ele nunca vai sair igual. E sabe o que é algo mais lindo no trabalho do oleiro quando ele confecciona o vaso? Porque ele fazendo com as suas próprias mãos, por toda a extensão daquele vaso, a impressão digital do oleiro está impressa naquele vaso. E isso é muito maravilhoso, porque é como se a gente pudesse traduzir isso para a nossa vida, que a impressão digital de Deus está gravada na sua vida. E não existe ninguém igual a mim, igual a você. Não existe ninguém, porque nós somos peças exclusivas que Deus fez para a honra e glória do seu santo nome, amém? Agora, vasos, né, eles podem ser decorativos, ou eles podem ser úteis, como utensílios. Então, os vasos decorativos são adornados, mas eles só servem para ser vistos, né? E Paulo ele fala dos melhores vasos são aqueles que servem, né, que dá para usar. E então, um vaso decorativo, ele pode estar vazio, mas um vaso útil, ele só é útil, ou ele só é usado quando alguma coisa vai dentro dele, amém? E é isso que eu queria começar falando nessa noite. Paulo ele fala de vasos, né? Tesouros em vasos de barro. O vaso sou eu, o vaso é você, feito pelas mãos do Senhor, como assim na criação lá em Gênesis, diz que ele formou o homem do pó da terra, e ele fez com as suas próprias mãos. Assim como o oleiro confecciona um vaso, ele confeccionou a mim e a você na pessoa de Adão, lá na criação, e ele fez com as mãos. Eu e você somos criação de Deus. Aí você fala assim, mas e naquele caso, pastor, onde foi uma gravidez indesejada, fruto de um estupro, fruto de uma violência, fruto de algo que não foi planejado, mas ainda assim, quem que proporcionou essa criação foi o Senhor, amém? Agora, qual é o tesouro? Você pode imaginar no seu coração que tipo de tesouro que está dentro desse vaso de barro? O que há de tão valioso dentro de mim, dentro de você, irmãos? O que é de tão valioso em nós? E eu pensando nesse tesouro, falei, o que poderia ser esse tesouro? E eu pensando aqui, eu cheguei a 3 tesouros. Podem haver muitos mais, mas foi o que chegou ao meu entendimento. E o primeiro tesouro, amado, que Deus colocou dentro desse vaso de barro,
E você vai comigo, porque é legal, porque está na palavra, lá em Gênesis, no capítulo 2, e no versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus, Ele faz um vaso, Ele coloca alguma coisa dentro desse vaso. É o primeiro tesouro que eu queria que você entendesse que existe aí, e nós precisamos dar valor a esse tesouro. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Lê lá para nós, para a gente tentar entender que tipo de tesouro está dentro desse vaso de barro. Tomou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aleluia! Na confecção desse vaso de barro, alguma coisa foi colocado dentro dele. E o que é que foi posto dentro de nós? Fôlego de vida. Irmãos, o primeiro tesouro que Deus ele depositou em nós é a própria vida que vem dele. Isso é valioso. Você fala, pastor, já faz tanto tempo que eu caminho com Cristo, mas eu não conquistei nada, eu não alcancei isso, eu não alcancei aquilo, mas ainda você é valioso, porque tem algo precioso que é a própria vida. Sinta-se privilegiado, porque você ainda respira, e esse respirar vem de Deus. A vida é preciosa, e é um tesouro tão valioso, que nós precisamos tomar cuidado dele. Você tem cuidado bem da sua vida? Ou você tem exposto esse tesouro? Você tem tomado conta desse tesouro? Ou você tem exposto ele para que o ladrão queira roubar? Porque diz a palavra que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E eu queria fazer, não quero dizer que era essa a intenção do autor, mas eu poderia dizer dentro desse contexto, que ele veio para roubar o teu tesouro, para matar a vida que Deus colocou em você, e para destruir o vaso que Deus então assim fez. E essa é a missão que Satanás colocou, né, dentro dele, que ele trouxe ao entendimento para fazer, para afetar o vaso e a criação de Deus. E quando a gente fala desse tesouro, amado, como é que você tem cuidado da sua vida? E não é só estar na igreja. Como que a gente cuida da vida? Você se alimenta bem? Você dorme bem? Você anda estressado? Você tem se prejudicado? Qualquer coisa que afeta a vida que Deus colocou em nós é perigoso. Amém? Temos que cuidar da nossa vida. E a responsabilidade dessa vida é nossa. E é o primeiro tesouro. Se alegre porque Deus colocou vida em você. Amém? Lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 11, existe um segundo tesouro que Deus colocou dentro do homem. Primeiro foi o fôlego de vida. E esse segundo tesouro também é tremendo e é maravilhoso, essencial para as nossas vidas, amados. O primeiro tesouro você pode usá-lo para glorificar a Deus, ou você pode usar para desonrar a Deus. Como que você tem feito uso do tesouro que o Senhor depositou dentro de você? Eclesiastes 3:11. Quem pode ler? Ok? Tua versão está diferente? Como é que está aí, Will? Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Tem alguma versão diferente? Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Ok? Deus colocou um presente dentro de nós, como se fosse algo que a gente não consegue entender. Ele colocou dentro de nós o desejo pela eternidade. Ele já nos criou eternos, amados.
Ele colocou dentro de nós, eu posso assim dizer, a eternidade. Assim como Ele colocou em nós a vida, e nós podemos usar essa vida para glorificá-lo, e nós podemos usar essa vida para desonrá-lo, Ele colocou também dentro de nós o desejo pela eternidade. E eu quero te dizer uma coisa, todo ser humano, ele é eterno. Você que entregou tua vida para Cristo e o recebeu como único e suficiente Salvador, você sabia que você é eterno? Você sabia que aquela pessoa que está lá fora, que rejeita a palavra do Senhor, rejeita a divindade de Jesus Cristo e rejeita que Ele é o Salvador, ele também é eterno? A diferença de alguém que caminha com Cristo em obediência, aquele que caminha longe de Cristo em desobediência, é para onde essa eternidade vai nos levar. Que tipo de eternidade? E a diferença é, quem caminha com Cristo viverá uma eternidade na sua presença, e quem caminha fora de Cristo viverá uma eternidade longe da sua presença. Amado, nós nos enganamos quando a gente diz que o inferno, quando a gente ilustra, quando Dante vai ilustrar a ideia do inferno, quando nós vamos falar de inferno, a gente imagina o diabo no lugar pegando fogo, com tridente, né? E a gente vai juntando um monte de tradições, de culturas, vai jogando lá, que o diabo tem chifre, que o diabo tem rabo, que o diabo é vermelho, que lá ele fica cutucando, e a gente associa algumas coisas que também estão na Bíblia, que há o lago de fogo, que ali há a dor e ranger de dentes, que é isso, que é aquilo outro, e a gente fica com medo daquilo que o diabo pode fazer, que também com sopro ele vai ser destruído, que aquilo que o inferno pode fazer. Irmãos, o pior inferno que pode existir é a ausência da presença de Deus. Jesus, em um dia, obrigado, Nath. Jesus, naquela tarde, melhor dizendo, naquela cruz, por um instante, ele entra em desespero quando ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento onde a gente entende, pelo menos, que o pecado de toda a humanidade, o meu pecado também, o seu, de toda a humanidade, veio sobre ele como cordeiro. É como se naquele momento o pecado que não era dele, mas é nosso, cobriu ali a vista dele, ele já não conseguia ver mais o Pai. Esse é o inferno. O maior inferno, irmão, não é viver perto do diabo. O maior inferno é viver longe de Deus. E Deus colocou dentro de mim e dentro de você, do vaso de barro, um tesouro. E esse tesouro chama-se eternidade. E que nós possamos viver nossa eternidade para adorar e glorificá-lo. Amém? E existe um terceiro tesouro, que está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 4, você já sabe o que aconteceu em Atos 2. Jesus Cristo havia prometido para a igreja, para os seus discípulos. E se alguém puder abrir também em Atos 5, capítulo 32, vai ser manifestado a nosso conhecimento, nosso entendimento. O terceiro tesouro. No capítulo 4 ainda, no versículo 4 de 2 Coríntios, você não precisa abrir, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, mas aqueles que creem, ele revela e manifesta a sua verdade, a sua palavra. Amém? Então, Atos 2, versículo 4, o que diz lá? O que aconteceu lá no Pentecostes? Atos 2, 4. Irmãos, Deus constrói um vaso de barro com suas próprias mãos. E a primeira coisa que Ele coloca dentro dele, fôlego de vida. Depois Ele pega esse vaso e coloca dentro dele a eternidade. E para completar a sua obra, amados, Ele diz que Ele encheu com o Espírito Santo de Deus. O terceiro tesouro que existe na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, amados. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus, não precisa de mais nada na sua vida para completar, porque Deus é o suficiente. O que é suficiente para mim e para você? A vida, a eternidade e o Espírito Santo em nós.
E esses 3 tesouros, amado, independente se você é pobre ou se você é rico, se você se você vem de uma família abastada ou se vem de uma família carente, não importa de onde você vem, o que você come, o que você faz, mas você tem tesouros dentro de você, amém? E temos que valorizar esses tesouros. Por isso que Paulo, na sequência aqui do versículo, ele diz assim, no versículo 8, de todos os lados somos o quê? Pressionados, mas não desanimados. Ele vai falar também, ficamos perplexos, mas não desesperados, desanimados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Amado, quando ele fala de, muitas vezes somos aflitos, muitas vezes nós somos pressionados, isso aqui revela a mim uma fragilidade emocional. Porque tem pessoas que elas se portam de uma maneira, mas debaixo de pressão ela se transforma. Não é verdade? Ela não tem estrutura emocional para lidar com pressão. Significa que emocionalmente somos frágeis. E Paulo declara isso, irmão, você é frágil emocionalmente. Ele reconhece a fragilidade dele. Nós queremos agir de uma maneira. Quem tem alguma fobia, por exemplo, você quer ser corajoso, você quer enfrentar aquela situação, mas quando você se depara diante daquilo lá, parece que você perde o controle. Já aconteceu isso com você? Você se planeja, não, vai ser dessa maneira, mas quando vem a pressão, nós somos frágeis, por isso que nós somos feitos de barro. Aqui ainda diz também que nós ficamos perplexos. Às vezes, sabe alguma coisa que te deixa sem reação, que te deixa, às vezes, em dúvida? Aqui me mostra uma fragilidade intelectual, e eu fico tão perplexo que eu não tenho reação, eu não consigo pensar, eu não consigo decidir, eu não consigo tomar uma decisão coerente porque eu estou perplexo. Significa, amados, que nós também temos limites no nosso intelecto. Nós somos limitados e nem tudo nós sabemos. Nem para tudo nós temos resposta. Isso deixa a gente perplexo, deixa a gente paralisado. Quando você não tem resposta a alguma questão na sua vida. Quando as coisas acontecem e você não sabe como realizar. Porque é fácil quando alguma coisa acontece, não, faz isso, faz aquilo outro, faz aquilo, faz assim, desse jeito. Mas quando lhe falta o entendimento para realizar alguma coisa, nos sentimos também o quê? Frágeis. Diz aqui também quando nós somos perseguidos, não é verdade? Perseguidos. A perseguição está relacionada a relacionamento. Eu quero relacionar isso. Porque às vezes você vive bem com uma pessoa, e aquela pessoa que de repente você vive bem, por alguma situação, você já não passa a viver tão bem com ela. E aquela pessoa que te ajudava, aquela pessoa que te animava, agora ela se torna um inimigo. E se passa a ser um perseguidor. A ponto de, às vezes, você estar num lugar, você chegar no mercado, você encontra com aquela pessoa e você muda de caminho, você muda de direção. Que mostra, também revela que nós somos frágeis nos nossos relacionamentos. Porque é uma debilidade, porque nós somos feitos de barro. E Paulo é como se ele fosse desmontando o nosso orgulho. É como se ele fosse ali desvendando quem realmente nós somos. Talvez você que chegou aqui no salto alto, ou não, ou com um paletó, demonstrando alegria, sorrindo, cumprimentando, mas no teu coração talvez você está aflito, desanimado, sendo perseguido. E Paulo, ele desvenda o nosso coração, dizendo assim, nós somos frágeis emocionalmente. Nós somos frágeis nos nossos relacionamentos. E nós somos limitados também na nossa maneira de pensar. Nós não temos resposta para tudo. Como eu gostaria de ter resposta para tudo, irmão. Mas se você soubesse tudo, talvez você não procuraria Deus. Se você tivesse controle total das suas emoções, talvez você não estaria chorando na presença de Deus. E se você soubesse se relacionar o suficiente com as pessoas para não magoá-las e não ser magoados por elas,
talvez você não precisaria nem do perdão de Deus ou do perdão das pessoas. E a última coisa que fala que nós somos o quê? Abatidos. Abatidos não é no que diz respeito ao semblante, como ele está abatido. Abatido é como um pássaro que voa, ele toma um tiro e ele cai como? Abatido. É como um avião que voa e ele foi abatido. Abatido significa alguém que foi ferido. Amado significa que nós somos frágeis também fisicamente. Nós nos ferimos, nós nos machucamos, nós somos limitados nisso. Ou seja, sabe o que eu entendo com essa palavra? Somos como vasos de barro. O vaso, ele é frágil. Se você for numa loja que vende algum artigo de porcelana, de barro, qualquer coisa, você vai ver sempre a instrução assim, frágil. Se vem pelo correio, está escrito o quê? Frágil. Se você vai na loja, está escrito assim, se quebrar, paga. Por quê? É frágil. Imagina um vaso frágil, decide ser independente e viver a sua vida segundo ele mesmo quer. Imagina um vaso que é frágil, que tem tesouros dentro dele, querendo andar por aí, segundo o seu próprio entendimento. Imagina um vaso frágil, que tem tesouro dentro dele, onde que o inimigo ele quer roubar, o inimigo ele quer tirar o tesouro, e o inimigo quer destruir o vaso. E esse vaso decide, eu vou andar por aí, não preciso de proteção. Imagina esse vaso que ele foi trincado, que ele foi furado, que ele está sem tampa, e ele está perdendo aquilo que tem dentro dele. O que ele tem dentro dele? Está perdendo a vida, está perdendo a eternidade, na presença de Deus, e está perdendo a essência do Espírito Santo dentro dele. E esse vaso diz assim, eu vou fazer do meu jeito. Mas eu vou dizer alguma coisa, seria melhor se Deus não tivesse feito a gente de barro, tivesse feito a gente de ferro, tivesse feito a gente de alguma coisa mais resistente. E eu acredito que Deus ele é poderoso, e Ele poderia ter feito algo melhor, não é? Mas por que será que Deus me fez e fez você de algo tão frágil? Porque Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Amados, nesses 3 anos de igreja, como nós somos frágeis. Nesses 3 anos de igreja, como nós erramos. Como emocionalmente nós fomos abalados. Como intelectualmente a gente ficou sem resposta para muitas perguntas. Como fisicamente nós fomos abatidos. Como nós erramos com pessoas, amados, e pessoas foram embora, pessoas chegaram. E Deus tem preservado essa igreja, porque Ele é o dono dela. Quantas coisas você já passou na sua vida? Quantas decepções, quantas pressões, quantas falhas. E dentro de você ainda tem vida, a eternidade está aí, e o Espírito Santo inabalável. Por conta da minha bondade? Por conta da minha disposição? Não, porque o Criador, Ele é responsável pela sua obra. E para a gente encerrando, Paulo ele diz, muitas vezes aflito, mas não somos derrotados. Sabe por que nós não somos derrotados? Não é por conta da nossa sorte, é porque Deus é poderoso na nossa vida. É por conta de Deus, amados, que nós ainda estamos aqui. É por conta de Deus que nós ainda estamos de pé. Diz o texto, Paulo falou que algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Sabe por quê? Porque Deus é sabedoria. E diz a palavra de Deus, o sábio diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você não tem resposta para tudo, mas se você for temente a Deus, Ele lhe concede sabedoria. E o que é temor a Deus? É um respeito com medo. Não sei se eu poderia dizer isso. É um respeito que você tem pelas coisas que é do Senhor. É um respeito que você tem com temor, com amor, por aquilo que Ele colocou dentro de mim, dentro de você. Agora deixa eu falar uma coisa. Estou falando de mim. Estou falando de eu.
de eu. Estou falando do eu. Mas agora você imagina o seguinte: cada um dos que estamos aqui, cada um de nós que estamos aqui, somos vasos do Senhor. E deixa eu falar uma coisa para você. Esse irmão com quem você se relaciona, por mais que ele pareça frágil, dentro dele tem um tesouro. E esse tesouro é de Deus. Então, saiba como manusear algo precioso. Cuidado para não quebrar. Cuidado para não gerar dano naquilo que é de Deus. Porque nós pertencemos a Ele. Amém? Você casou? Deus ele te deu um presente. Um vaso de barro com 3 tesouros dentro. E esse vaso tem vida, esse vaso é eterno, e esse vaso tem um Espírito Santo dentro dele. E qualquer um que fizer mal aos seus pequeninos, é como se nós estivéssemos afetando o próprio Senhor. Amém? E também diz que temos muitos inimigos. Mas, amados, nunca somos desamparados. Por mais que se levante inimigos na nossa vida, Deus sempre coloca um amigo do nosso lado. Sabe por quê? Porque Jesus. Mas eu sempre cultivei amizades que pudessem me garantir numa briga. Eu sempre usei de artifícios que pudessem gerar uma apreensão em alguém que tentasse fazer um mal para mim. Por exemplo, quando eu estudava no Senai, que tinha que atravessar aquele tuninho que tem ali, debaixo da FEPASA, e ali era obrigatório, porque senão tinha que dar uma volta tremenda, tinha assalto todo dia. E toda vez que alguém me parava, eu falava assim: faz isso comigo não, cara, eu moro ali no Amanda. Fica tranquilo, viu, Vinícius? Fica tranquilo, porque a Amanda já foi perigoso, entendeu? Já foi. Né? Então, eu usava do artifício o quê? Eu já contei na igreja algumas vezes, né? E o meu irmão, o mais novo, Eduardo, ele era, eu não lembro a idade, mas talvez ele tinha uns 6, 7 anos, né? E eu estava no quintal de casa lá, daqui a pouco ele veio desesperado, correndo, ofegante, e ele entrou dentro do portão, fechou o portão e ficou ali, sabe quando o cara fica ali assim e tal, e eu ali, né? E aí daqui a pouco vem aquele monte de menino correndo assim, e eu lá, né, não sabia o que estava acontecendo, né? Aí eu, tio, ele arrebentou nossa pipa, né? E aí o irmão lá, né, tipo assim, né? Se garantindo em quem? Em mim. Irmãos, sempre precisamos nos apoiar no nosso irmão mais velho. Não importa quantos inimigos se levante na sua vida, Jesus Cristo, ele está do seu lado. Satanás, ele pode se levantar, meu irmão, mas quando ele olha para mim, ele olha para você, ele vê o sangue do Cordeiro. O espírito de morte veio sobre aquela nação, amado, mas onde havia o sangue do Cordeiro, ele batia em retirada, porque o sacrifício já havia sido feito. Quando Satanás ele tenta buscar alguma coisa, ele tenta matar, roubar e destruir, amado, sabe por que ele não vai conseguir? Porque ele não consegue nos matar, porque nós já morremos com Cristo, já morremos em Cristo. Quando ele vai tentar roubar alguma coisa de nós, ele vai perceber que nós não temos nada, porque tudo que era nosso agora é de Deus, porque já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E quando ele tentar destruir, irmão, ele vai descobrir que não é nada na nossa vida que ele possa tocar, porque em tudo o Senhor já nos restaurou. Então, guardemos essa palavra no nosso coração. Às vezes, amado, nós somos feridos gravemente. Gravemente. E é engraçado que quando a gente é ferido, a gente ora para Deus curar. Mas a gente não percebe que às vezes o processo de cura de Deus, Ele vai usar alguém para fazer isso. Quando uma ovelha era ferida, amado, ela se colocava aos cuidados do pastor, e o pastor tratava daquela ovelha. Você pode chegar no hospital, amado, e pedir para ser curado, mas essa cura vai surgir, vai vir através de quem?
da mão de alguém que tem capacitação para fazer aquilo. Entenda que às vezes nós ficamos lutando sozinhos com o Senhor, pedindo para que Ele nos restaure, pedindo para que Ele nos cure, mas a gente fica se automedicando, pesquisando lá na internet, eu tenho esses sintomas, e eu queria saber o que eu posso tomar para mim ser restaurado. Mas, amados, nada melhor do que você chegar diante de alguém que sabe o que ele está fazendo, e ele te avaliar, e ele te mostrar o melhor caminho. Eu quero usar o testemunho do nosso irmão Miguel. Nosso irmão Miguel, né, mais conhecido como filhos do Will e da Tati, filho do Will e da Tati, ele esteve esses dias valente, né, com febre e tal, alguns dias, já 3 dias com febre, foi ontem, né, de madrugada, irmãos, até 2, quase 3 horas da manhã, lá no hospital, e fez exame, e não identificava o que era febre, e que era aquilo, que era virose, né, que era alguma coisa, e hoje de novo, depois que a gente voltou lá na chácara, foram lá buscar um exame, chegou lá, tinha um médico, ele parecia ser mais experiente, era tipo um bom velhinho, e esse médico, a Tati falou que virou Miguel dos avessos. Avaliou, analisou, ouviu o coração, avaliou e chegou ao diagnóstico. Sabe por que o Miguel estava assim esses dias? Está com uma infecção no ouvido. Amado, às vezes para que a cura venha na nossa vida, nós precisamos ser avaliados, nós precisamos ser cuidados. E vou dizer uma coisa para você, por mais que sejamos feridos, não somos destruídos, porque Deus colocou um médico na sua vida, Deus colocou um pastor na sua vida, Deus colocou pessoas que te amam e que cuidam de você. Amém? Somos como pote de barro, essa é a nossa natureza, frágil, trincada, inconstante, não confiável. Por outro lado, toda essa fragilidade nos faz ver o poder de Deus agindo em nós, através de nós, seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder de Deus, ele é aperfeiçoado na nossa fraqueza. Então, não se sinta mal de você vir no culto. Todas as vezes eu vi a gente orando, clamando, agradecendo, cantando, e você vê no seu coração, você sempre se sentindo alguém vulnerável. Todos nós estamos nessa situação. O que muda em nós é que o Senhor, Ele nos fortalece. Amém? E eu queria ler mais uma vez esse texto para a gente guardar isso no nosso coração, lá de 2 Coríntios 4, 7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro. Amém? Que tesouro é esse? Vida, eternidade e o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. A força que você está buscando não vem de você, mas ela vem de quem? De Deus. De todos os lados. Somos o quê? Pressionados, mas não desanimados, porque o Senhor é aquele que nos fortalece. Ficamos perplexos, mas não desesperados, porque o Senhor é Deus de sabedoria. Somos perseguidos, mas não abandonados, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, e mesmo que uma mãe, enquanto amamenta seu filho, o abandonar, o Senhor, Ele não vai desamparar. E termina dizendo, mas abatidos, mas não destruídos. Podemos ser feridos, mas o Senhor, Ele é poderoso para nos restaurar. Amém? Agora, a maneira como Ele vai te restaurar, você tem que ter discernimento. Porque cachorro se cura lambendo a ferida. É ou não é verdade? E isso tem uma explicação. A lambida do cachorro cura. Só que a estrutura do cachorro é diferente. Você já viu o cachorro sendo atropelado? Cachorro, quando ele é atropelado, irmão, ele sai de lá como se não tivesse nada acontecido. Depende também do atropelamento, né? Mas a restauração,
eu não sei como é que diz assim, a reconstrução óssea do cachorro, ela é diferente. É tipo um Wolverine, né, uns negócios assim. Mas é verdade. Então, quem lambe ferida é cachorro. O ser humano, ele procura um médico. Ele procura restauração. Quem está com fome procura comida. Quem está doente procura o quê? O médico. E por isso que nós estamos aqui nessa noite. E eu estou dizendo isso porque, como igreja, nós precisamos todos os dias, amados, desse fortalecimento que vem do Senhor. Nós precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos da fortaleza de Deus. Precisamos da amizade de Deus. E precisamos da cura e da restauração que Deus pode proporcionar nas nossas vidas. Amém? Então não se iluda achando que você é todo poderoso, que você aguenta tudo. Não, não aguenta. Mas o Senhor em nós, Ele nos faz suportar todas as coisas. E Paulo, ele diz isso. Eu aprendi o quê? A viver em qualquer situação. E ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. O vaso pode ser de barro, irmão. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? E que o Senhor nos anime para mais 3 anos, que o Senhor nos anime para mais 15 anos, para mais 20 anos. O Senhor anime a próxima geração, para que continue aquilo que Deus começou em nós. Porque às vezes nós achamos que, pensamos tanto em nós, às vezes Deus estabeleceu essa igreja para que a Júlia, para que o Guilherme, para que a Isabela, para que o Levi, para que o Moisés, né? Para que os Miguéis, para que o Enzo, para que tantos outros, eles possam fazer isso, chegar até onde Deus sonhou que chegue. Amém? O Caleb. E por isso nós vamos orar essa noite agradecendo ao Senhor. Coração muito grato. Eu queria que a gente, esse culto fosse um culto de ação de graças por tudo que o Senhor tem feito em nós. Amém? E eu queria orar. E eu queria que você se colocasse de pé, se você puder. Parece que eu estou cansado, irmão, mas é porque eu estou mesmo. Estamos cansados. Então, assim, me alegra demais ver você aqui. Quem teve o dia conosco, quem teve essa semana corrida, cansativa, né? Que Deus renova as suas energias e as suas forças. Amém? E eu não sei como que a gente pode orar, mas que no teu coração aí você se alegra no Senhor. E talvez você esteja se sentindo muito frágil hoje. Talvez você se sinta com saudade de pessoas que estão longe de você. Talvez você se sinta ameaçado por alguma situação, por alguma coisa. Mas que a tua oração agora faça com que o tesouro que há dentro de você se manifeste na sua vida agora. Amém? Você quer, como um vaso de barro, sentir transbordando aquilo que tem dentro de você? Amados, diz que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós confiamos no Senhor, é como que se aquele Espírito que Ele está dentro de nós, Ele transbordasse e nos envolvesse por fora também. E a gente sentisse e fôssemos revestidos por essa presença maravilhosa. Eu queria que você tivesse um momento a sós com Deus agora, mesmo que você esteja acompanhado. Que você fizesse sua oração para o Senhor. Se você reconhecesse diante dele a fragilidade, e antes de achar que existe algum defeito em você, eu te digo novamente, Deus te criou frágil. Por que Ele te criou frágil? Porque Ele quer cuidar de você. Vai chegar o dia, irmãos, onde nós vamos ser revestidos, nós vamos receber um corpo novo, incorruptível, inabalável, eterno, onde nada poderá nos afligir. Mas estaremos eternamente na presença do Senhor. Por enquanto, erramos. Por enquanto, emocionalmente, sofremos. Por enquanto, intelectualmente, também somos limitados. Por enquanto, nos relacionamentos, ainda sofremos. Por enquanto, fisicamente, ainda perecemos. Mas o Senhor, Ele é fiel para te guardar
guardar a tua vida, guardar a tua casa, guardar a tua família. E não depende de nós, depende dele. Diz que esse poder que está em nós, esse tesouro, não é por nós, é porque ele escolheu que fosse dessa maneira. Faça a tua oração, externa a sua fragilidade e se deixa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Senhor, às vezes aquilo que nós achávamos que era defeito em nós, era algo que o Senhor permitiu para que pudéssemos ser dependentes de Ti. Às vezes ficamos orando para o Senhor mudar as coisas da nossa vida e esquecemos de desfrutar da Tua presença. Esquecemos de agradecer por tudo que o Senhor tem feito a nós. O apóstolo Paulo, Senhor, o maior de todos os pregadores, ele orou e falou: Senhor, por 3 vezes ele disse: tira isso de mim. Mas o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Às vezes, irmãos, ficamos frustrados porque Deus, ele não tira algo de nós, ou ele não dá algo que a gente quer, e a gente fica chateado, a gente fica frustrado, a gente desanima, a gente é abatido. Mas a gente esquece o seguinte: a graça de Deus basta, porque Ele é poderoso para nos guardar, Ele é poderoso para nos envolver com a Tua presença. Então louve a Ele por isso, agradeça a Ele por isso. Sim, somos frágeis, mas o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Sinta-se privilegiado, porque é algo valioso dentro de você. Ele te deu a vida, glorifica a Deus porque você está respirando. Ele te deu a eternidade. Não importa o quanto você sofra nessa vida, logo Ele vem. Tudo isso vai passar e eternamente nos alegraremos na presença dEle. Por mais que as dificuldades se levantem, o Espírito Santo, Ele está em nós. Por mais que pessoas nos deixem, o Espírito Santo não nos deixará, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Por mais que poderes se levantem maiores do que nós, contra nós, o Senhor é todo poderoso. E essa noite o Senhor quer nos renovar, Ele quer nos fortalecer. Ele quer dizer assim: o que são 3 anos diante daquilo que eu tenho ainda para você? O que é essa frustração que você tem no seu coração diante das promessas que eu tenho para a tua vida? O que são as suas dores diante do alívio que eu tenho para você? O que é a ausência de qualquer coisa na sua vida diante da presença de Deus em nós? Aleluia! Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela fragilidade, porque talvez se nós fôssemos mais fortes, nós não buscaríamos o Senhor. Talvez se nós tivéssemos aquilo que nós queremos, nós não estaríamos aqui nessa noite buscando a tua face. Mas o Senhor nos trouxe aqui e nos renova. Renova a tua graça sobre nós nessa noite, a tua misericórdia, Senhor. Confessamos o Senhor como Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Jesus, te adoramos, te louvamos, te glorificamos pela vida, pela eternidade, pelo Espírito Santo que habita em nós. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele guia nossos passos, Ele aquece o nosso coração, Ele aguça a nossa visão, Ele fortalece os nossos braços, Ele firma os nossos passos, Ele nos levanta quando nós vacilamos e caímos, Ele nos livra do mal, Ele toma o controle quando nós perdemos o controle. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu a nós, porque a tua verdade foi manifesta a nós, porque o Deus desse século não tem poder contra nós, mas o Deus de toda a eternidade governa as nossas vidas.
E eu aconselho você a dedicar a tua vida ao Senhor mais uma vez. Dedica essa semana ao Senhor. Consagra a tua casa. Fala: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Aquela casa não é minha, Senhor, mas eu tenho um teto para me descansar. Eu fico doente tão fácil, ó Senhor, mas eu ainda tenho um corpo para que o Senhor seja glorificado nele. Emocionalmente eu sou abalado tão facilmente, mas eu ainda tenho um coração para o Senhor restaurar. Senhor, faz a gente dar valor naquilo que está em nós, e deixe que nós deixemos de ficar tristes por aquilo que está fora e nós ainda não temos. Deixa de ficar triste por aquilo que você não tem, irmão, e se alegre por aquilo que Deus já te deu. Não fica triste por aquilo que você não conquistou ainda, ou por aquilo que você perdeu já, mas se alegre porque Deus colocou pessoas na sua vida. Deus colocou um pai, Deus colocou uma mãe, Deus colocou um filho, Deus colocou um marido, Deus colocou uma esposa, Deus te colocou um amigo, Deus colocou um pastor, Deus colocou uma pastora, Deus colocou um irmão na sua vida na igreja, Deus colocou um patrão. Obrigado, Senhor, que possamos ser gratos por tudo aquilo que o Senhor é em nós, por tudo aquilo que o Senhor proporciona através de nós, ó Senhor. Muito obrigado, Senhor. Te louvamos, ó Senhor, nos alegramos demais, ó Senhor. Nós somos teus, ó Senhor, pertencemos a Ti, Senhor. Senhor, abençoa cada família aqui nessa noite, Senhor. Fortaleça seus pés daqueles que andam cansados, ó Senhor. Renova o ânimo de quem está desanimado, Senhor. Amplie o entendimento daquele que anda desamparado. No nome de Jesus, ó Senhor. No nome de Jesus, ó Senhor. No nome de Jesus. Isso é lindo, Jesus. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Aleluia, Jesus. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. Aleluia. És a minha realidade. Aleluia, Jesus. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti, meu Paizinho. Abba, eu pertenço a Ti. Obrigado, És papai. tudo para mim. É, Deus. És a minha realidade. Abba, és a minha realidade. Aleluia. Aleluia. Quando tiver difícil a situação, irmão, quando você estiver agoniado, se estiver angustiado, se estiver sentindo sozinho, abalado, abraça o vaso assim, ó, e creia pela fé
que existem tesouros aí dentro de você. Louve a Deus pela vida, Senhor, obrigado porque eu ainda estou aqui. Louve a Deus pela eternidade, que por mais que tudo vá embora, irmãos, a eternidade ainda pertence a você. E por mais que as coisas fiquem difíceis, o Espírito Santo ainda habita em nós, amém? Então se alegre demais por isso. E toda vez que você abraçar alguém, saiba que você está abraçando um tesouro, algo valioso. Talvez seja por isso que é dito que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não é por conta do vaso, mas é por conta que tem dentro do vaso. Porque a vida vale muito. A eternidade não tem preço. E o Espírito Santo é algo valioso, tão valioso que foi dado como penhor pela nossa vida. É por conta desse Espírito que foi dado em penhor, é que estamos garantidos na presença de Deus. E quem é salvo é aquele que tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é a passagem para o reino dos céus, amém? Senhor, obrigado mesmo pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado por esse culto, obrigado por essa semana que começa hoje, Senhor. Que seja uma semana tremenda, maravilhosa na tua presença. Obrigado por essa chuva, obrigado pelo teto que nós temos e podemos nos abrigar debaixo dele, Senhor. Pai, obrigado por esse alimento, que seja a bênção na nossa vida. Repreende todo o mal, ó Pai, mas que seja maravilhoso para nós, ó Pai. Eu despeço a tua igreja, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, e que possamos nos reunir ainda muitos e muitos anos até a tua vinda, ó Pai. Eu oro no nome de Jesus, amém. Amém? Dá um abraço no seu irmão aí, dá um cheiro nele, dá um abraço nesse tesouro aí, olha para ele e fala assim: você é um tesouro.